Ei, me fala uma coisa, você sabe o que é e o que não é um real avivamento? Afinal de contas, nós estamos ou não vivendo um grande avivamento no Brasil e fora do Brasil? Será que há necessidade de hoje nós termos realmente um real avivamento? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical e hoje para darmos início ao primeiro trimestre de 2023. Eu quero já desejar a todos vocês um feliz 2023. Eu espero do fundo do meu coração que a boa mão do Eterno continue sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o teu ministério, que esse ano continue sendo um ano de crescimento, tá? Espiritual, emocional, financeiro, familiar, ou seja, que todas as áreas da sua vida possa estar em evolução, que você possa evoluir em todas as áreas da vida. Então faça realmente desse ano de 2023 o melhor ano da sua vida, tá bom? E justamente nós estamos começando com um trimestre fantástico, tá? E eu quero agradecer aqui todos vocês que me suportaram nessa ausência. Eu fiquei aí praticamente 6, 7 aulas sem estar aqui com vocês, e vocês loucamente perguntando, mas eu quero agradecer as orações de vocês. O desejo do meu coração é que vocês não passem o que eu passei, mas eu não vim falar sobre isso, eu vim agradecer, porque vocês estiveram comigo, sem saber o que estava acontecendo, mas vocês oraram, vocês estiveram comigo, o silêncio da maioria de vocês e o carinho de vocês através das orações realmente impactou a minha vida. Vamos lá então? Que o Eterno realmente abençoe vocês, espalhe para todo mundo que o Segantinho voltou, nós estamos aqui, as coisas não melhoraram, mas nós estamos aqui firme e forte no ano de 2023 para começar esse ano falando sobre avivamento. Então olha só, hoje nós vamos falar o que é avivamento, o que não é avivamento. Eu vou explicar um texto que vocês nunca ouviram uma explicação dessa. Qual é, Fábio? 2 Crônicas 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu vou dar uma explicação aqui que vocês nunca realmente ouviram ninguém falar até hoje, mas eu espero que você fique aqui, que você vai aprender mais essa comigo. Então, lição de número 1, que tem como título Avivamento Espiritual. Leitura bíblica em classe, segundo livro do Crônicas, capítulo 7, do verso 12 ao verso número 15, e o profeta Ageu, capítulo 2, do verso 5 até o verso de número 9. Ponto 1, o que é avivamento espiritual? Ponto 1, avivamento espiritual. Antes de explicar o que é, eu preciso explicar o que não é avivamento. Então, o que não é avivamento, Fábio? Avivamento não é movimento. Então, coloque isso na sua cabeça. Avivamento não é movimento, porque nós confundimos movimento com avivamento. É claro que todo avivamento gera um movimento, porque o movimento é uma ação, o movimento é um descortinar, é sair da inércia e se movimentar para alguma coisa. O movimento tira você dessa zona de conforto. Mas olha que interessante, eu posso criar um movimento humanístico, eu posso criar um movimento da minha cabeça, eu posso criar um movimento meramente baseado num sentimento humano. E esse movimento pode ser interessante, ele pode ser um movimento social, pode ser um movimento ecumênico, pode ser um movimento político, mas ele não é um avivamento. Por quê? Avivamento, primeira coisa, nasce no coração de Deus, tá? Avivamento nasce no coração de Deus. O que é avivamento, Fábio? Então, olha só, avivamento não é movimento.
O que não é avivamento? Avivamento não é barulho, tá? Embora todo avivamento gera barulho. O que é barulho, Fábio? É pulo, é grito? Não. Ou seja, quando a gente fala de barulho, a gente fala de chamar atenção. Ou seja, quando nós estamos no real avivamento, as pessoas ou quem está em nossa volta começa a perceber que alguma coisa está diferente. Então, olha que interessante, esse movimento gerado pelo avivamento, ele faz um barulho. Ele incomoda as outras pessoas, ele desperta as outras pessoas, embora muitas pessoas não vão fazer parte desse avivamento, não entra nesse movimento produzido pelo avivamento, mas o barulho que ele causa, a incomodação que ele causa é perceptível às outras pessoas. Então, o que não é avivamento, Fábio? Primeiro, não é barulho. Primeiro, não é movimento. E segundo, não é barulho. Então, o que é avivamento? Avivamento é um despertar para Deus. Então, é aqui que está a questão. Avivamento é um despertar para Deus. Se o que você está criando, esse movimento, ele não leva para Deus, esse movimento pode ter qualquer nome, menos avivamento. Fábio, eu estou fazendo um movimento estudantil, está retornando para Deus? Não, então não é avivamento. Avivamento tem que retornar a Deus, a Bíblia Sagrada e a oração. Então, se esse avivamento não tem ele não volta para Deus, não volta para a Bíblia, e não volta para a oração e para as práticas daquilo que o texto está nos ensinando, é movimento. E movimento não é avivamento. Então, o que é avivamento? É o voltar-se para Deus, é se arrepender, é ter a Bíblia como centro, é debrulhar-se na oração, ou seja, é um voltar totalmente para Deus. Ponto 2. A pré-condição para o avivamento. Querido, preste atenção. Abra sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, e o verso de número 12, que diz assim: De noite apareceu o Senhor a Salomão, ele disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Olha o verso 13. Olha o verso 13. Se eu cerrar os céus, ou seja, se eu não derramar mais chuva, de modo que não haja chuva, é claro o texto, né? Cerrar os céus é não ter chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. O que ele está pintando aqui? Um cenário de crise. Então, um dos pré-requisitos que antecede ao avivamento é uma crise. Por quê? Porque isso é lógico. Nenhum ser humano, numa condição boa, estável, ele busca a Deus com veemência. Todo avivamento, ele antecede uma crise. Ou seja, primeiro tem uma crise, primeiro tem um problema, primeiro tem uma dificuldade, para depois ter uma atividade, uma volta para Deus, para que Deus possa então reavivar o seu povo. Então, quais são os pré-requisitos, ou a pré-condição para o avivamento? Uma crise. Por quê? Porque uma crise pode levar você a 3 coisas. Primeiro, a morte. Então, olha que interessante, a crise veio, não tem chuva, não está tendo produção, as coisas saindo de mal a pior. Então, essa crise, essa condição pode levar você a quê? A morte. Ou seja, você se entrega realmente, você não vê uma luz no fim do túnel, você se entrega. Então, o que acontece? Você vai morrer. Essa crise leva você à morte. Qual é uma outra condição que a crise nos leva? A inércia. Ou seja, já que veio, vou fazer o quê? Ou seja, eu não luto para mudar essas circunstâncias. Ou seja, eu me conformo. Então, um outro perigo é se conformar com a crise.
se conformar com essa situação. E qual é a outra coisa, a outra posição que a crise me leva a uma mudança? Opa, peraí. Se isso está acontecendo, eu preciso tomar uma atitude. Eu não vou achar culpados, mas eu preciso resolver essa situação. Se o céu se fechou, se os gafanhotos estão consumindo tudo, se tudo está indo de mal a pior, primeira coisa, eu não vou procurar culpado, eu vou procurar uma maneira de mudar. Ou seja, eu preciso voltar-se para Deus. Eu preciso voltar-se para alguém que pode resolver o problema da minha existência. Então a crise te leva a 3 coisas: a morte, a inércia e a mudança. Basta você escolher, tá? Tópico 2, as condições para o avivamento espiritual. Ponto 1, uma crise. Eu já expliquei que a crise antecede um avivamento. É só você olhar um pouquinho a todos os avivamentos que aconteceram. Eles antecederam uma crise. Porque vamos falar de um grande avivamento, a Reforma Protestante no século XVI. Por que aconteceu aquele movimento? Porque a igreja estava numa crise há séculos. Há séculos. Tinha um grupo que estava morrendo, que morreram. Outro grupo ficaram na inércia, fazer o quê? Não vou lutar contra o sistema. E houve um grupo que falou, não, eu vou para cima, eu vou levantar-se. Antes de Martinho Lutero, alguns homens já tinham se levantado contra a igreja. E aí chega Martinho Lutero com as 95 teses, e aí começa todo aquele alvoroço que em cada país, tá, da Europa, levantou-se alguns homens expoentes contra aquela situação da igreja herética, se levantaram e fizeram a diferença. Ou seja, então, naquela crise da igreja, pessoas estavam morrendo, outros estavam inertes, ou seja, fazer o quê? Não adianta lutar. E outros estão, vamos fazer a diferença. Ou seja, então, toda crise, tá? Ela leva as pessoas à morte, à inércia ou à mudança, tá? Ponto de número 2, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre as condições. Então, continua com a sua Bíblia aberta aí, 2 Crônicas, capítulo 7, olha o verso 2, tá? O verso de número 14, quer dizer, capítulo 7, verso 14. A primeira condição é humilhação, mas antes disso, olha o que o texto diz, verso 14, se o meu povo, primeira coisa que eu preciso entender, o avivamento, ele é produzido por Deus, mas quem provoca ele é o povo de Deus. Vocês, nós precisamos provocar o avivamento. Se o meu povo, não é lá fora que vão provocar Deus, não são eles que vão chamar a atenção de Deus, é o meu povo, que se chama pelo meu nome. A ideia aqui é o seguinte, ele é o meu povo. É aquele povo que eu escolhi, é aquele povo que eu elegi, foi aquele povo que eu formei eles, que ele é propriedade peculiar minha, ele não é desse mundo, ele é meu, é propriedade minha. Se o meu povo, se aquele povo que eu escolhi, que se chama pelo meu nome, ou seja, em algum momento da história, eles se identificaram com o meu nome, e eles andam por aí e chamam ele pelo meu nome. Qual é a ideia? Lembra quando você anda na rua, você está no emprego, alguém diz, o crentinho. Ou seja, em algum momento da história, você que é propriedade de Deus, assumiu o nome de Deus para você. Então é por isso que você não é o João, não é a Maria. Por isso que você é o crente, é o crentinho. Ou seja, você é aquele que vai na igreja. É essa que a ideia do texto está dizendo. Ou seja, somente o meu povo, que eu escolhi, pode provocar o real avivamento. É eles que têm que me chamar. Tá? É esse povo tem que acontecer alguma coisa neles para que eu responda a oração, para que eu sare a terra dele e perdoe os seus pecados. Então, aí o texto continua, tá? Se o meu povo se chama pelo meu nome, primeira coisa, se humilhar. O que é humilhar? Humilhar aqui todo mundo sabe, tá?
Nós sabemos, mas não praticamos. E é tão interessante que esse texto, humilhação aqui, nesse texto ele usa a figura da águia. O autor, existem várias palavras para águia no original hebraico, mas essa daqui é a figura da águia. A ideia do autor é o seguinte: aonde a águia vive? Nas alturas. Lá é o habitat dela. Mas em algum momento da vida dela, ela precisa pegar suas asas, encolher e descer para uma realidade que não é dela. Porque lá ela é a águia de verdade. Lá ela é realmente a águia que Deus criou. Mas em algum momento ela precisa abaixar as suas asas e descer um nível que não é dela. É essa a ideia que o texto está querendo dizer. Chega um momento que eu e você precisamos sair um pouquinho da nossa realidade e viver uma outra realidade. Qual é essa outra realidade? Uma realidade que não é minha. Uma realidade, às vezes, aonde o outro tem razão, mas eu preciso dar o braço a torcer. É no caso de Abraão com Ló. A ideia de pedir ou de escolher era do mais velho, de Abraão. Mas Abraão abriu mão, humildade. Você sai do seu habitat natural e por algum momento você deixa de viver realmente o que você tem direito. E passa o seu direito para o outro. É essa a ideia de humilhação, tá? É deixar um pouquinho de viver a sua realidade. E deixar que o outro, às vezes, ganhe na conversa. Ou que o outro, às vezes, tenha razão. Ponto 3. Orar e buscar a face de Deus. Aqui está o segredo. Aqui eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu tenho certeza que quase ninguém de vocês ouviu. Então, primeira condição para o avivamento é humilhação. Segunda condição, orar e buscar a face de Deus. Nós aprendemos que orar e buscar a face de Deus são as mesmas coisas, mas te ensinaram errado. Orar e buscar a face de Deus aqui não é a mesma coisa. Porque se você lê esse texto no original hebraico, ele não está dizendo isso. Então, olha que interessante. A palavra orar aqui é a palavra interpor. Então esse texto deveria ser escrito assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se interceder pelo outro e buscar a minha face. Então a segunda ideia é: você não pede para si, você pede para o outro. Então, se nós queremos ter um real avivamento, Deus disse para Salomão: Salomão, interponha. O verbo aqui orar é interpor. O que é interpor? Colocar-se no meio de duas pessoas. Qual é o conceito bíblico, a ideia cristã de interpor, de colocar-se no meio? É a ideia da intercessão. Eu tive um pequeno probleminha, eu tive que mudar de lugar para terminar a aula, tá? Então nós estávamos falando sobre a ideia de interpor. Então nós já aprendemos que esse texto está falando sobre interpor. Qual é a ideia bíblica? Intercessão. Ou seja, a Bíblia sempre vai dizer, ela sempre vai trabalhar a ideia de interceder. Porque quando eu intercedo, eu não peço para mim. Qual é o foco? É o outro. Então olha que interessante, se a primeira condição para o real avivamento é a humilhação, é claro que o interpor-se, o interceder, faz parte dessa humilhação. Por quê? Porque aí eu vou começar a orar pelo outro, eu deixo de ser o centro, e o outro passa a ser o centro no caminho meu e Deus. Olha o que Paulo disse lá em Efésios, capítulo 6, o verso de número 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por alguns santos, não, por
todos os santos. O que ele está trazendo a ideia aqui? A ideia aqui é da intercessão. Então Deus está deixando muito bem claro para Salomão o seguinte: se vocês querem que eu ouça a oração de vocês, que eu saro a vossa terra, que eu perdoo os vossos pecados, precisa ter urgentemente intercessão pela outra pessoa. Ou seja, vocês têm que parar de ser o centro. E vocês têm que começar a ver o outro com uma outra perspectiva. É por isso que ele começa com uma ideia de humilhação. E depois, como que eu vou ser humilde? Pensando no outro. Porque não existe humildade em mim. Eu só consigo exercer a humildade com o outro, me relacionando. É por isso que ele deixa muito bem claro, tá? Então, como que vocês vão trazer o avivamento? Primeiro, seja humilde. Mas como eu vou ser humilde? Interponha-se. Fique entre duas pessoas, entre Deus, ou seja, entre você e Deus, tem uma outra pessoa. E você vai clamar pelo outro, o outro vai ser a sua referência. É por isso que lá no livro de Gálatas, capítulo de número 6, e o verso de número 2, Paulo deixa bem claro: levai as cargas um dos outros. Olha aqui, ó, levai as cargas um dos outros. Qual é a ideia? A ideia aqui é da intercessão. Ou seja, se eu quero realmente ter uma vida de avivamento, eu preciso então ter um olhar intercessor. O outro tem que ser importante para mim. Então a ideia da intercessão, ela é uma ideia que permeia toda a existência da Bíblia. Olha o que Paulo disse lá na carta aos Romanos: chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. A minha pergunta é: como que eu vou chorar com alguém que está chorando, tá? Se eu não tenho a proximidade? A ideia aqui é de comunhão. A ideia aqui é de aproximação. A ideia é de eu estar perto de alguém até Deus intervir na história dele. E eu só consigo ter esse sentimento de choro e de alegria se eu estou presente, se eu estou em união, se eu estou vivendo realmente em comunhão. Não tem como eu ter esse sentimento longe. Não tem como eu ter esse sentimento distante. Não tem como eu ter esse sentimento meramente indo a um culto, ouvindo alguém pregar, alguém cantando e depois ir para a minha casa, se eu não me relacionar com essas pessoas. É isso que o texto de 2 Crônicas 7,14 está querendo dizer. Olha, para você interpor entre pessoas, você tem que conviver, você tem que se relacionar com eles. Então, essa que é a ideia da palavra orar aqui. Não é orar para si, é orar pelo outro. A ideia de comunhão, de interpor, de se preocupar com uma vida alheia. Porque quando eu me preocupo com uma vida alheia, eu estou exercitando a humildade. Humildade não é simplesmente um sentimento meu, pessoal, onde eu me sinto humilde. Eu preciso praticar a humildade. Então nós já temos dois conceitos. Primeiro, humilhar-se. Segundo, interceder pelo outro. Aí sim, buscar a face de Deus. Como que eu consigo ser humilde? Como que eu consigo interpor, me preocupar com a outra pessoa? Buscando a face do Eterno, buscando a ajuda do Espírito Santo, buscando um auxílio divino. Ele é capaz de me tornar uma pessoa humilde. Ele é capaz de fazer com que eu me relaciono com as outras pessoas dentro de uma esfera bíblica, espiritual e sadia. Ou seja, Deus é a base. Tá? É por isso que ele deixa essa terceira ideia, porque Deus é a base. Ou seja, eu só consigo se humilhar, eu só consigo me relacionar se eu buscar a face do Eterno.
Ou seja, eu preciso buscar a face de Deus. Como que eu busco a face de Deus? É muito interessante aqui, tá? Porque esse buscar a face não é somente dobrar o seu joelho e orar, mas é quando você medita na palavra dele. É por isso que ele disse, olha o que ele disse lá no primeiro livro, no livro de Josué, capítulo 1, quando ele disse para Josué, Josué, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda deste livro, ou das coisas que estão escritas neste livro. Ou seja, como que eu busco a Deus? No mínimo de duas formas, tá? Internamente, clamando com a minha voz, suplicando a Ele e meditando na sua palavra. Quando eu medito nela, eu aprendo a ser humilde, eu aprendo a interpor, eu aprendo a me relacionar com o próximo. E a última condição para eu ter um verdadeiro avivamento é eu ter uma conversão sincera. Fabio, olha que interessante, esse texto, ele foi escrito para o povo dele. Um povo que ele escolheu, um povo eleito, um povo, vamos trazer para o popular, um povo que já é crente. Como que o crente se converte? Porque a ideia aqui não é se converter de Deus para Deus, ou seja, do mundo para Deus, porque isso você já fez. Mas a ideia que ele está querendo dizer aqui é que com o passar do tempo, a gente vai se familiarizando com as coisas. E um dos perigos é se familiarizar. Porque quando eu me familiarizo demais com uma coisa, com um movimento, acontecem alguns perigos. Por exemplo, eu posso cair no perigo da indiferença, ou seja, nada mais é importante para mim. E uma outra coisa é o descaso. Ou seja, a outra coisa é a indiferença. Eu vou trazer uma coisa muito simples aqui. Quando você vai na casa de alguém e você vai pela primeira vez, você senta no sofá se pedirem, não, senta aqui, não, senta, não, aqui tá bom. Aí começa aquela coisa, não, senta, senta, não senta, senta, você acaba sentando. Você senta com cuidado, você vai almoçar na mesa, ou seja, tem todo um ritual. Para abrir a geladeira, você pede. Na verdade, você nem abre a geladeira, você pede água. Alguém fala, não, mas abre a geladeira. Não, misericórdia, abre lá, meu irmão, piriri, pororó. Ou seja, tem todo um ritual. Conforme você vai se familiarizando, pegando amizade com aquela pessoa, você já chega na pessoa a qualquer hora, na casa dela a qualquer hora. Você senta no sofá, você já estica a perna. Você já abre geladeira, já pega água. Aí a outra pessoa, não, diz, você já é de casa. Ou seja, essa familiaridade pode, às vezes, perder o respeito. É isso que Deus está querendo dizer aqui. Ou seja, você já é o meu povo. Você já se chama pelo meu nome. Mas a familiaridade fez você ser uma pessoa indiferente. E você perdeu o respeito comigo. Você deixou de perceber que você é criatura e eu sou criador. Eu que escolhi vocês. Foi eu que nomeei vocês. Ou seja, a familiaridade vai perdendo a essência do respeito e a essência de criatura e criador. É essa a ideia que ele diz aqui, se converter dos seus maus caminhos. A ideia é, você se familiarizou demais comigo. Você se familiarizou e você perdeu o conceito de respeito. É igualzinho o filho ou o pai quando perde o respeito um pelo outro. Ou seja, se tornou tão familiar, tão família, e essa que é a ideia, tem que ser família realmente, mas perde o respeito. A família tem que se manter o respeito. O pai tem que ser pai e o filho tem que ser filho. É a mesma coisa no mundo espiritual. Eu preciso ser família com Deus, sim, mas eu nunca posso perder o respeito. Essa que é a ideia aqui da conversão sincera, tá? Ponto terceiro, tópico terceiro, a necessidade de um avivamento espiritual. Nós precisamos hoje de um avivamento? É claro que nós precisamos hoje de um avivamento. E para isso deixamos muito claro agora quando nós vamos dar uma olhadinha no livro de Ageu, capítulo 2, do verso 5 ao verso de número 9. Primeira coisa, Ageu profetizou depois que o povo voltou do cativeiro babilônico. Israel, o povo de Judá,
fica no cativeiro babilônico, tá? Começa o cativeiro no ano 606, ele termina de ser levado no ano 586. De 586, você conta 70 anos, tá? Aí o povo de Israel, o povo de Judá volta do cativeiro babilônico para a terra de Israel, tá? O povo de Israel já tinha, no Reino Norte, na verdade, já tinha sido cativo pela Síria no ano 722 a.C., aí no ano 606, o Reino Sul, tá? Ele é levado cativo pelos babilônicos. Então ele começa a ser levado no ano 606, termina-se no ano 586 com a queda do templo de Salomão, e aí literalmente no ano 586 você conta 70 anos foram que o povo ficou cativo na terra da Babilônia, tá? Aí Deus levanta um homem, quem? Ele levanta Ciro. Ciro, eu já disse antes para vocês em aulas anteriores, Ciro não era crente, Ciro não é servo do Senhor. Fabio, mas por que a Bíblia diz que ele é servo do Senhor? Vamos dar uma lida em Isaías, capítulo 45. Eu quero ler com vocês Isaías 45. Olha aqui o que diz Isaías 45, para que você possa entender. Diz assim, ó, Isaías 45. Assim diz o Senhor ao meu ungido, a Ciro, a quem tomei, olha aqui, olha só, ele está falando para Ciro, a quem tomo pela mão direita, para quê? Para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Olha Deus falando, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, para que chame pelo teu nome. Olha o que ele diz no verso 4. Porque ele chamou Ciro? Simplesmente para mostrar que ele é Deus, que ele controla, que ele governa, que ele abate, que ele levanta. O foco aqui não é Ciro, o foco aqui é o Eterno. Ou seja, ele vai fazer tudo isso por amor a quem? Verso 4, por amor ao meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido. A ideia aqui é o seguinte, por Deus está fazendo tudo isso por amor a quem? A Israel. Quando ele usa a expressão meu servo Jacó, ele está querendo dizer o quê? Aquele povo que eu modifiquei. Porque, olha que interessante, Jacó não teve o seu nome mudado? É isso que ele está querendo dizer no verso 4. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, o meu escolhido. A ideia é o seguinte, ele era Jacó, agora é Israel. Ou seja, eu mudei o nome dele de Jacó para Israel. Ele está se referindo a um povo que é rebelde, um povo que é prepotente, um povo que é arrogante, mas é dele. É dele. É isso que ele está querendo dizer, de uma forma poética. Ele está usando Ciro nada mais é do que um instrumento humano para validar um propósito divino. Nada mais do que isso. Então o foco inteiro do capítulo 45, quem que é? É Deus e Israel. Aí ele continua. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei. Ó, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Ou seja, ele está falando com quem? Com Ciro. Olha, Ciro, você não me conhece, mas eu estou fazendo tudo isso porque eu posso, eu governo, e por causa desse povo aqui. Ele é rebelde, ele é soberbo, ele era Jacó, mas hoje é Israel. Eu mudei a história desse povo. Esse povo é meu, ele é meu. Olha o verso 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim, não há Deus. Ou seja, ele está afirmando que só ele é o eterno. Aí ele disse, eu te cingirei, ainda que não me conheces. Ou seja, eu tenho o controle da história e eu uso quem eu quero. Essa que é a ideia. Ciro não era crente. Ciro não, jamais, ele pode ter esse nome de servo do Senhor. Tá? Porque, irmãos, pensa bem. Olha a luta que nós temos para ser fiel.
Olha a batalha que nós temos para se manter fiel a Deus. Aí um homem que faz um monte de coisas ímpias, um homem que não teme ao Eterno, que não anda segundo os seus preceitos, é servo do Senhor? Então, há uma discrepância bíblica e teológica. Mas voltamos para cá, verso 6. Para que saiba, até o nascente do sol, até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Olha o que ele diz no verso 7. Eu formo a luz, crio trevas. Faço paz, crio mal. Eu sou o Senhor, faço todas essas coisas. Aí no verso 8, ele vai falar aquilo que ele é capaz de criar. Ou seja, ele vai falar que ele é um Deus que cria, que ele está lá no céu, que faz justiça. Então qual é a ideia? Quando ele chama Ciro, que ele governa os homens. Ou seja, quando ele quer fazer alguma coisa, ninguém é capaz de impedir. E aí ele usa esse homem, e esse homem libera o povo de Judá, o povo de Israel que estava cativo na Babilônia. Agora esse povo volta. Agora que esse povo volta quebrado, desiludido, sem esperança. Esse povo volta realmente machucado, ferido. Então o que Deus faz? Deus se levanta profetas, Deus se levanta homens para reconstruir a cidade e o templo, para eles adorarem a Deus, ou continuarem adorando a Deus em espírito e em verdade. Então quem Deus vai levantar? Deus vai levantar Zorobabel como governador, e Deus levanta Josué como sumo sacerdote. E um grupo de homens vem com Zorobabel e com Josué. O que eu aprendo aqui? Que sempre quando Deus vai fazer avivamento, ele precisa de líderes. E esses líderes vão comunicar essa verdade para outras pessoas, e outras pessoas vão caminhar com esses líderes. Então, todo avivamento precisa ter uma liderança que conduza esse avivamento. E aqui levanta-se quem? Ageu. Ageu é o porta-voz. Ageu é o arauto. Ageu vai dizer o seguinte: olha, o que nós vamos construir ou reconstruir, que é o templo de Salomão, vai ser bem menor do que aquele templo que Salomão fez. Mas uma coisa Deus falou comigo, que a glória desse segundo templo, dessa segunda casa, vai ser muito maior do que a glória da primeira casa. Eu aprendo uma verdade aqui, queridos. O que eu aprendo aqui? Que tem coisas que nós fazemos hoje, que nós estamos plantando hoje, com lágrimas, com sofrimento, que nós não vamos ver. Mas as nossas gerações futuras vão ver aquilo que nós estamos plantando hoje. Então deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos vivendo uma grande crise espiritual. Bem verdade é que nós estamos realmente vivendo uma grande crise. Mas ainda existem homens que clamam, homens que buscam, homens que estão de alguma forma semeando, plantando sementes do avivamento, sementes de uma palavra verdadeira, genuína, e que lá na frente vai surgir grandes efeitos, porque antes de Martinho Lutero a igreja estava um caos, mas existiam homens que pregavam e ensinavam a verdade. Ou seja, essas sementes que esses homens plantaram, cresceram, frutificaram, veio a reforma. Depois nós tivemos outras crises espirituais e hoje nós estamos aqui, reflexos desses grandes avivamentos que Deus fez ao longo da história. Então, a história de Ageu é uma história que me reanima, que eu não posso deixar de pregar a verdadeira palavra de Deus, porque o avivamento virá. O avivamento vai acontecer de horas em horas. O avivamento volta a acontecer no coração de uma pessoa, de um povo e de uma congregação. É por isso que Ageu disse, lá em Ageu capítulo 2, onde ele disse que o desejado de todas as nações viria. E ele veio. Quem é?
é o Senhor Jesus. Demorou 400 anos, mas o Senhor Jesus pisou naquele templo que eles fizeram, e o maior avivamento da história aconteceu. Deus se encarnando e visitando o templo de Salomão, e essa realmente foi a maior glória que nós já vimos em todos os tempos, tá? Ponto 3, a inércia de um avivamento espiritual. Querido, nós precisamos entender que hoje nós estamos vivendo numa crise, tá? No Brasil, o Brasil já teve grandes avivamentos. Eu estava lendo sobre isso e para a maioria dos grandes teólogos, o Brasil ainda não viveu um grande avivamento. Por exemplo, Fábio, mas a igreja está crescendo. Em 2010, o censo, o IBGE, ele fez uma estatística e ele disse que 27% da nação brasileira era cristã. No último censo, diz que cerca de 40% da nação evangélica, do povo brasileiro, é evangélico. 40%. Então, olha que número assustador. De 27% pulou para 40% no último censo, tá? Então, 40% da igreja evangélica, do povo brasileiro, é evangélico, tá? Esse número é legal? É legal. Show, legal. Mas presta atenção no que eu vou te dizer. Nós costumamos dizer que existe diferença entre crescer e engordar. A igreja está engordando. Desses 40% que são evangélicos, quem realmente são protestantes? Quantos realmente conhecem a palavra de Deus? Ou seja, nós não estamos vivendo um avivamento. Nós estamos tendo um movimento. Grande número, grande crescente desse número é graças a um movimento chamado coach. O coach é um grande movimento no Brasil, fora do Brasil, mas vamos focar no Brasil, que tem trazido pessoas para o meio evangélico. Então, por isso que eu disse no começo, esse movimento chamado coach não é um movimento, não é um avivamento, é um movimento. Ou seja, as pessoas estão inchando as nossas igrejas. Isso é bom? É legal. Porque nós temos a oportunidade de apresentar para eles o verdadeiro evangelho. Mas você tem que entender o seguinte, que esse movimento, que esse aumento esporádico de números de evangélicos não significa realmente avivamento, tá? Porque avivamento é um voltar-se para a palavra. Toda vez, eu vou explicar isso em outras aulas, que nós tivemos avivamentos em alguns lugares. Setores da sociedade foram afetados. Por exemplo, tivemos avivamentos na Itália, onde o número, tá, de presos diminuiu de forma assustadora. Isso não acontece hoje no Brasil. Aumenta-se o número de evangélicos, mas aumenta a corrupção. E a corrupção está dentro dos evangélicos. Dentro dos pastores, nas comunidades cristãs estão números de corruptos. Então, quando nós temos realmente avivamentos acontecendo, a corrupção diminui, a soberba diminui. Ou seja, aumenta o número de pessoas na esfera educacional. Porque, por exemplo, o avivamento de John Wesley, ele não, porque em 1840, 1850, o maior movimento nos Estados Unidos foi da igreja de John Wesley, o wesleyano. E aqui, o que aconteceu nos Estados Unidos? Cresceu, por exemplo, a área educacional. Ou seja, as pessoas eram educadas de uma forma excepcional. Ou seja, o avivamento volta-se para Deus, ele vai para os centros escolásticos, pessoas sem a mente reformada, aumenta o grau de instruções, diminui o analfabetismo, ou seja, o avivamento, ele produz um impacto muito grande na sociedade. Então, hoje que nós vemos no Brasil é um grande movimento, mas longe de termos um grande avivamento. Mas sabe o perigo disso daí? Que todo avivamento, ele pode morrer.
porque hoje que nós vivemos aqui nos Estados Unidos. Aqui no estado de Massachusetts, onde eu moro, em quase todas as igrejas, nós temos uma bandeira. Nós temos algum movimento social dentro das igrejas cristãs. As igrejas cristãs aqui nos Estados Unidos estão fechando. Eu estava lendo igreja de 200 anos fechando. Ou seja, as igrejas aqui são vendidas. Existem igrejas luteranas sendo vendidas por $1. Por $1. Aí você faz um contrato, você paga esse $1, você faz um contrato que você não pode vender essa propriedade, tá? Enquanto você estiver usufruindo ela. Ou seja, eles estão vendendo propriedades para latinos, para brasileiros, para hispanos, enfim. Eles vendem igreja, por quê? Porque está morrendo o evangelho aqui. As pessoas não estão indo mais na igreja. Só para vocês terem uma ideia, o ano passado fechou mais de 4.000 igrejas aqui nos Estados Unidos. O povo, o último censo aqui nos Estados Unidos mostrou uma diminuição de 17% da nação americana deixando de ser cristã. Por quê? Porque um povo que era avivado pode deixar de ser avivado. Então, por isso que essa lição é uma lição urgente, latente e patente. Precisamos de um reavivamento urgente, mas que esse reavivamento ou esse avivamento primeiro precisa nascer em mim, em vocês. E depois que ele nasce em mim, eu posso impactar outras pessoas para que nós possamos voltar para Deus, para a sua palavra e para a oração. Que a boa mão do Eterno continue sobre vocês e eu te espero semana que vem, querendo Deus.